A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós vamos falar sobre o idoso e para o idoso. Afinal, toda a família tem um idoso. Nós estamos transmitindo este programa para o nosso canal oficial do YouTube, na Igreja Cristã Maranata. Ao senhor e à senhora que participam conosco neste canal, sejam muito bem-vindos e nós já queremos pedir aqui: curte este vídeo, esse programa, clica aí no like. E não só isso, comenta, compartilha, porque isto dá mais relevância ao canal e ao programa. E nós temos também os nossos canais que estão na TV. Ao senhor e à senhora que participam conosco pelo canal 126 da Embratel ou pelo canal 85 da Sky na Nova Parabólica. Também sejam muito bem-vindos. Nesta noite, o nosso programa tem como tema algo muito importante: criando um ambiente seguro e espiritual em casa e na igreja. Nós estamos falando, como já disse, sobre o idoso e para o idoso. E nós vamos hoje aqui falar um pouco com os nossos convidados. Estamos recebendo aqui, mais uma vez, a nossa irmã, Thalita Detman. Ela que é enfermeira, proprietária de residenciais para idosos há mais de 10 anos e especialista em gerontologia, no grupo de ensino do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Não só Thalita, mas também temos outro convidado aqui, o pastor Fabiano Polonini, que está conosco aqui. Pastor Fabiano já é de casa, participa conosco das madrugadas diárias, né? Que nós temos os nossos cultos da madrugada. Pastor Fabiano é daqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e está pastor na igreja de Araçás 3 e Santa Mônica 4. Seja muito bem-vindo, pastor Fabiano. Amém, pastor Abel, Thalita, todos os nossos irmãos. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estar compartilhando desse momento aqui, nessa comunhão, né? Nessa alegria do Espírito Santo. Amém, glória a Jesus. Antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, nós queremos lembrar aqui que no episódio anterior, no nosso programa anterior, nós já tivemos aqui um assunto muito interessante, dando início a tudo aquilo que envolve a vida de uma pessoa idosa, né? Conversamos com a Thalita, ela explicou a diferença, né, de gerontologia, geriatria, e isso tudo é muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando com alguém que é especialista no assunto. E lembramos aqui que ela nos ensinou que gerontologia é o estudo do envelhecimento, e isto faz parte da nossa vida. E como nós temos, né, este público que é tão importante, que é a pessoa idosa, nós devemos ter todo cuidado com eles. Não é isso mesmo, Thalita? Exatamente, pastor Abel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados, né, que os nossos idosos precisam ter no seu dia a dia, em casa, em qualquer lugar que eles estejam. Muito bom. Então já quero começar fazendo uma pergunta. Sim. O nosso lar é um ambiente seguro? Então, pastor Abel, não é bem assim, né? Os idosos acham que a casa é um ambiente inofensivo e os estudos mostram, a Sociedade de Geriatria, Gerontologia mostra que 1/3 da população idosa, pelo menos uma vez por ano, ela cai dentro de casa. Então, por eles acharem que é um ambiente confortável, né, eles acabam se acomodando. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as quedas e como a gente pode prevenir, porque acontece e acontece mais do que a gente imagina. Que coisa, né? E dentro de casa. E essa estatística, ela é muito relevante para nós pensarmos em alguma coisa. Porque se nós temos uma informação de que o idoso, ele cai dentro de casa e este índice, ele não é baixo, nós temos que tomar alguns cuidados. Então, como evitar essas quedas, Thalita? Então, o idoso, ele apresenta alguns riscos que a gente precisa ficar atentos, né? Principalmente a família precisa ficar atento aos riscos que esses idosos apresentam dentro de casa. Um desses riscos são as doenças, por si só, a locomoção dele e também alguns acidentes domésticos que acontecem, né? A doença, por exemplo, tem um índice de doenças cardiovasculares muito grande, que às vezes, por conta dessa doença cardiovascular, pode ser que ele caia, né? Algum infarto, arritmia cardíaca. Locomoção é aquele idoso que não consegue
andar com aquela facilidade, né, já tem, às vezes, algum problema no caminhar, então ele também está propício a cair. Mas nós temos aquele idoso também que não tem esse problema, que ele caminha, mas às vezes ele quer fazer algo além do limite. Às vezes ele quer pegar uma Exatamente. escada e quer subir, às vezes ele tá ali, viu uma cadeira que está bem pertinho do armário, que ele lembrou que ele tem que, eu tô com fome, eu vou comer alguma coisa, vou subir nessa cadeirinha aqui que não vai ter problema nenhum. Como é que é isso daí? Esses são os famosos acidentes domésticos, né, que também é um risco muito grande de queda. Tem outros acidentes, mas o maior hoje é a queda dentro de casa. Então a gente vai falar um pouquinho como a gente vai prevenir. Isso. Bom, mas como nós estamos também em um ambiente, não só dentro da nossa casa, mas nós estamos falando dos nossos irmãos, aqueles idosos que vão para a igreja, aqueles idosos que participam de culto, né? Então nós precisamos também ter cuidado em relação a isso, né? Qual é o cuidado, ou quais são os cuidados que nós devemos ter com o idoso quando ele está indo para a igreja? Então, eles têm que procurar ter um sapato fechado, para poder prender bastante o pé, para poder ele não, escorregar, né, aquele sapato que tem a sola antiderrapante, evitar de roupas muito longas para poder ele não, tropeçar na própria roupa, né. E também se ele tiver alguma dificuldade para caminhar, ele ir com um andador ou uma cadeira de roda. Chegando lá na igreja, com certeza vai ter algum irmão para poder ajudar a ele se sentar ou levantar, né. Então sempre vai ter alguém para ajudar. Muito bom. Essa assistência, né, é de suma importância. Inclusive, depois nós vamos falar um pouquinho dessa assistência dentro da igreja aqui com o pastor Fabiano, né? Fica aí, aguarda um pouquinho que você vai ouvir informações importantes também relacionadas àquilo que é o nosso dia a dia, né? Que é o culto, que é a igreja. E existem alguns cuidados também, Thalita, já que você está falando do ambiente dentro da casa, a casa ela é dividida em alguns ambientes, né? E, assim, qual o ambiente mais propício a essa queda ou a essas quedas, né? Tem algum ambiente que é mais inseguro para ele, né? Ou quais os cuidados que nós devemos ter até em relação a quarto, cozinha, banheiro, o que pode ser feito para que tudo isso seja um ambiente seguro para ele? Pastor Abel, eu vou falar uma coisa para você que é muito interessante e que eu acho que a maioria das famílias não tem essa informação. O banheiro, ele é o vilão, né, todo mundo fica com medo do idoso dentro do banheiro. Mas hoje alguns estudos mostram que o banheiro está em segundo lugar até, né. Hoje dentro do quarto, ele levantando da cama é um dos riscos, assim, muito grande para ter uma queda. É quando o idoso levanta da cama, ele tem aquela tonteira, ou ele está sob efeito de algum tipo de remédio. Então, alguns estudos já mostram que várias quedas acontecem dentro do próprio quarto. Mas independente do local, seja no quarto, que hoje então é identificado como o lugar mais inseguro, se ele não tiver o cuidado, independente se é no quarto, se é no banheiro, se é na cozinha, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que ele estiver, tem que ter uma atenção. E nós não estamos falando, Thalita, só para o idoso, nós estamos falando para o filho do idoso, para o neto, para a neta, para o sobrinho, né? Para aqueles que convivem com uma pessoa idosa. Então nós devemos ter esses cuidados, né, em relação à pessoa idosa e até mesmo saber o que eu posso fazer para auxiliar essa pessoa idosa, né, para que ela não tenha essa queda, para que não tenha nenhum tipo de problema. Você tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar aí para poder auxiliar nisso? Tenho várias dicas, né. Uma das dicas, dentro do quarto, por exemplo, é sempre ter uma luz, uma penumbra, né, deixar sempre uma luz para esse atendimento. Quando o idoso levantar, ele tem uma luz ali para poder conseguir guiar, ele conseguir andar dentro do quarto. A cama também, evitar de ser uma cama muito alta, ser uma cama compatível para poder ele conseguir sentar e levantar com segurança. Ter corrimão, né, fixado na parede para poder ele conseguir andar segurando no corrimão. E várias outras coisas, tirar o tapete do chão, para poder ele também não escorregar. Então eu quero aproveitar essas dicas que você está dando e eu quero mostrar aqui algumas fotos, Joia. né, onde nós vamos ver aqui isso, assim, como que a gente pode adaptar a nossa casa para ser esse ambiente seguro, né? E as fotos que nós estamos vendo aqui são fotos lá da casa de repouso, né, do residencial, onde a nossa irmã Thalita, ela está à frente ali dirigindo esse ambiente e ela vai falar um pouco para a gente aqui a respeito
de como pode ser feito também dentro da nossa casa. Exatamente. Essa foto é de um residencial para idosos, mas a gente pode trazer todas essa segurança também para dentro de casa, né. Então o filho, como você falou, o filho que assistir, ele pode estar transformando um ambiente seguro ali para o seu pai, né, ou para o seu familiar que é idoso. Então assim, é importante ter esse corrimão. Isso aí é o banheiro, É né? um banheiro, isso. Então, assim, é importante ter esse corrimão em volta da pia, por exemplo, na hora que o idoso vai escovar os dentes, vai usar ali a pia para ele não apoiar e essa pia, né, poder, quebrar, né, enfim. Então, o corrimão, ele serve exatamente para poder ele apoiar ali na hora da higiene dele. A mesma coisa com o vaso sanitário, tem um assento maior para Mais poder elevado, né? mais elevado, para poder ele ter mais segurança no sentar e no levantar. E também o corrimão na lateral, para poder ele ter um local de apoio. Piso antiderrapante, porque é um piso que tem umidade, água, então é importante para ele não escorregar. Uma boa iluminação também, para poder ter, local para poder ele conseguir enxergar melhor. Esse ambiente aí é onde isso aí? Aqui é no refeitório, é na cozinha, né. Então, assim, a casa toda, tem corrimão, tem toda a acessibilidade, né, então corrimão, onde ele estiver andando, é bom ter o corrimão e também pode trazer isso para dentro de casa. Toda a casa, onde ele o percurso que ele tiver dentro de casa, ele ter o corrimão para se apoiar. Certo. Vamos ver as demais fotos aqui. É a área da varanda, a varanda também é importante ter corrimão para poder ele também fazer os exercícios, segurando no corrimão também, piso antiderrapante. Tá vendo? Tem corrimão na casa inteira. Onde ele tem acesso, é importante ter o corrimão. Rampas, tirar os degraus da casa. Onde tiver um degrauzinho, é um risco para o idoso, ele pode estar tropeçando e cair. Então, substituir o degrau por rampas e, se possível, colocar também o corrimão do lado da rampa. Então vamos lá. Algumas adaptações dessas daí, Thalita, elas vão onerar, né? Algum custo. Então, se, por exemplo, você falou aí da rampa, né? Substituir a rampa pela escada. Se não for possível, mas pelo menos colocar ali o corrimão já auxilia, né? Já ajuda. Já ajuda muito. Já Isso. ajuda demais. O corrimão é essencial para o idoso. É isso que eu percebi. O corrimão, ele é usado aqui em todos os ambientes, né? Nós estamos falando, então, de cuidados que devemos ter dentro da nossa casa, para que essa pessoa idosa, ela esteja se sentindo realmente segura no seu lar, que foi a primeira abordagem que nós fizemos aqui com a Thalita. O nosso lar é seguro? Se você conseguir tornar o seu ambiente seguro, a sua casa segura, sim, ele vai ser seguro para todos, inclusive para a pessoa idosa. Agora, pastor Fabiano, eu quero falar contigo um pouquinho aqui. Na igreja, como que nós podemos tornar sempre esse ambiente, que é um local que nós participamos todos os dias, como que nós podemos torná-lo preparado para que seja um lugar de conforto para a pessoa idosa? Amém, pastor Abel. Essas colocações da irmã Thalita, né, nos fazem refletir sobre adaptações, né, e graças a Deus têm sido implementadas. Mas eu queria colocar exatamente sobre essa palavra conforto no aspecto mais da comunhão que nós temos, né? Então, essa assistência, tanto é que nós temos grupos de assistência exatamente para melhor assistir a todos da igreja, né? E em especial, por causa do programa em si, pelo tema abordado, essa assistência ela vai ser dada também aos nossos irmãos que são idosos. Então, ou seja, a assistência do pastor, a ligação, o contato, os diáconos, as nossas irmãs, os próprios jovens, né, envolver, as crianças até mesmo ao lidarem com isso tudo vai proporcionando a eles esse conforto, que é muito mais do que o próprio aspecto físico, né, que são necessários, que tenham cuidado, mas esse sentimento de que o nosso irmão idoso está sendo abraçado, né, acolhido, ó, com bom e com suave a união entre os irmãos, né? Então esse sentimento minimiza
aqueles problemas que foram até mencionados no primeiro episódio, inclusive, abrindo parênteses, né? Vale a pena voltar lá, se você não assistiu o primeiro, assistiu o primeiro episódio. Isso mesmo. Né? Vale a pena lá, porque foram comentados esses detalhes pela nossa irmã Thalita, algumas situações, né, que são fatores limitantes e ausências e tudo mais. Então, essa contribuição da comunhão, da assistência no corpo, isso minimiza bastante. Então, traz um conforto. E ele sempre, né? Nós, como pastor, a gente sempre vê isso, não? Eu quero estar na igreja, né? Os nossos irmãos idosos, eu quero estar na igreja. Por quê? Porque ele se sente que está realmente numa família. Ele está junto ali com todos. O melhor conforto, então, que nós temos é a comunhão. Maravilha. Que bênção, né? Exatamente isso. Isso é muito bom, Maravilha. porque nós estamos falando de um ambiente que, em todo tempo, o Espírito Santo, ele tem nos dado toda a condição de prestar essa assistência. Maravilha. Então, quando nós falamos, né, pastor Fabiano citou aqui, grupo de assistência. Grupo de assistência não foi uma criação de alguém, né? Não foi algo assim, tive uma ideia. Não. O Espírito Santo, quando ele nos deu essa bênção, o grupo de assistência, ele certamente, ele viu o idoso também, que é uma pessoa que precisa de assistência, precisa de cuidado. Então, nós estamos falando aqui, pastor Fabiano, da parte espiritual, Sim. que é de suma importância para nós, e nós aprendemos na obra que o espiritual é que governa o material. Quando nós falamos disso, quando nós falamos que o espiritual governa o material, nós estamos falando que a nossa vida secular, tudo que envolve a nossa vida, ela deve ser baseada na nossa vida espiritual. Na vida de um idoso, o espiritual também governa o material. E como nós podemos ver isso na obra de Deus? Exatamente, né? Todos com a vida espiritual em dia, a comunhão com o Senhor, já vem os benefícios automaticamente no próprio físico, né? Isso é fato. Basta a gente olhar para a alegria dos irmãos na igreja, independente das suas idades, né? Da faixa etária. E no caso do idoso, mais ainda, né? Então a gente até recupera alguns versículos que mencionamos nós também no outro episódio. Falamos: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. O Senhor dá força àquele que não tem nenhum vigor. Né? Então nós vemos que a vida espiritual sadia, né? Isso vai se refletir em todos os aspectos da sua vida. Assim como nós cuidamos da nossa parte física, o que nós fazemos? Nós procuramos nos alimentar, não é isso? As recomendações: alimentar bem, ingerir líquidos, né? Exercitar da mesma forma a vida espiritual. Nós nos alimentamos muito bem, que é da palavra do Senhor. Né? Nos alimentamos aquilo que nós vem da eternidade. Nós cuidamos do nosso corpo físico. Exatamente. Assim como a igreja, que é corpo de Cristo, ela precisa de cuidados também. Precisa de cuidados. E os cuidados daquilo que é espiritual vem da eternidade. Né? Então, é a palavra, é tudo aquilo que é o alimento eterno para nós, é o que vai nos sustentar espiritualmente e vai refletir na vida do idoso. Que benção. Né? Os nossos irmãos idosos, então, podem glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos um ambiente, não só um ambiente para recebê-lo nos nossos templos, para que ele se sinta ali confortavelmente para participar de um culto, mas a comunhão vai abraçar ele. E ele vai se sentir ali no meio, ele faz parte disso. Não é isso, pastor Fabiano? É isso, pastor Abel. Enquanto você estava falando, eu fui lembrando o seguinte, né? Essa comunhão e essa manutenção da vida espiritual, né? Dessa saúde espiritual. Hoje nós temos, né? Nós temos os cultos presenciais, mas todos nós, sem exceção, e os nossos irmãos idosos, eles têm o conhecimento dos recursos da graça. Então ele está em casa, ele pode estar orando, ele pode estar cantando, ele lê a palavra. E nós temos os recursos que estão à nossa disposição hoje, né? Por exemplo, esse programa mesmo é um recurso, né? Assim como os diversos programas da TV, da Rádio Manaim. E começa cedo, né? Começa cedo, tá na madrugada. Né? E o idoso geralmente acorda cedo, né? Ele acorda cedo, o que ele vai fazer? Vai assistir o culto da madrugada. Exatamente, tá vendo aí? Então ele vai ter toda essa opção para ele se alimentar espiritualmente, para ter saúde espiritual, né? Inclusive, vou até abordar um exemplo. Fomos fazer uma visita um mês e pouco atrás, né? Fazer uma visita a uma irmã idosa e se encaixou naquilo que a irmã Thalita falou,
filhos casaram, agora ela está sozinha, né? E na visita nós fizemos a seguinte pergunta: irmã, a senhora por acaso tem um aplicativo da Rádio Manaía no seu smartphone? Ela, não, não tem não. Então, aí minha esposa estava na visita, instalou ali, né, o aplicativo da Rádio Manaim. Uma semana e pouco depois, procurei, como é que tá lá, irmã? Como é que tá? Depois daquela visita, pastor, assisto agora a Rádio Manaim o dia todo. Então, o que é isso? né? Então, agora ela está tendo mais condições de manter a saúde espiritual, né? Então, olha só que maravilha. É uma sugestão para os irmãos, né? Aquele que não instalou ainda o aplicativo, instala aí, pede ajuda dos jovens, pede ajuda do responsável de assistência, instala aí o aplicativo, né? Que benção aí, ó. Segue a dica aí do pastor Fabiano. Pastor Fabiano, eu me lembrei aqui de um exemplo da palavra de Deus, onde nós vemos ali uma pessoa idosa, uma irmã nossa, que foi um exemplo de uma fé que ela tinha. Nós estamos falando de Lloyd. Sim. O pastor Paulo, quando ele conversa com Timóteo e ele fala para Timóteo a respeito da obra de Deus, Sim. ele cita esse exemplo. Ele fala que Lloyd, a sua avó, ela tinha uma fé que não era fingida e que isso foi uma herança que foi passada dela para filha dela Sim. e que passou depois para Timóteo. E isso, nós vemos isso na igreja hoje, na obra do Senhor. Existe esse exemplo também? Existe esse exemplo, né? Que maravilha saber que é a mesma obra, né? Da época lá do nosso irmão, do nosso pastor Paulo, né? Do pastor Timóteo, né? Que foi gerado aí por essa fé não fingida da sua avó Lloyd. E o texto para os irmãos conferirem na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Então nós vemos exatamente essa fé não fingida, que é uma herança profética. Não foi uma herança consanguínea, mas uma herança profética, transmitida de mãe para a filha, da filha para o filho, ou seja, e gerou ali um pastor. Então, o que nós vemos nessa experiência? Essa experiência ocorre nos nossos dias também. Não necessariamente apenas dos avós para os filhos, mas nós temos, como igreja, corpo de Cristo, né, meus irmãos? Nós vemos essa transmissão dessa herança dos nossos irmãos idosos para os mais novos. Né? Então, a própria palavra menciona outros exemplos dos varões ensinarem os mais novos, né? Das irmãs idosas ensinarem as irmãs mais novas no casamento, tantas outras coisas. Então, há uma transmissão dessa herança. E hoje, para a glória do Senhor, tanto eu quanto você também, nós tivemos até professora em comum, não é isso? Sim. Nós tivemos professora em comum da nossa época de adolescente, né? Então, foi um dia desse, né, Bel? Foi um dia desse, né, pastor? Um dia desse. Então, nós temos esse motivo de glorificação, porque uma transmissão de uma herança foi feita para nós. Exatamente. Essa fé não fingida. E hoje, uma dessas professoras, que foi sua professora, ela, para minha alegria, ela é ovelha minha lá em Araças 3, né? Então, que maravilha que isso, bênção. Né? A gente vê essa fé não fingida, essa transmissão dessa herança, né? Glória a Deus, que maravilha. Estamos conversando aqui com a Thalita Detman, nossa convidada especial, que tem falado conosco a respeito da pessoa idosa, dos cuidados, de tudo aquilo que nós devemos entender como os cuidados necessários para a segurança da pessoa idosa. Também o pastor Fabiano, mas nós não vamos parar de falar com eles agora, não. Nós vamos agora nós vamos ver aqui umas perguntas que serão feitas para que eles respondam aqui. O nosso quadro Esclarecendo. E a primeira pergunta, ela foi feita pela nossa irmã Laís Oliveira. A irmã Laís Oliveira vai fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, eu sou Laís, da Igreja da Usina Lajinha, aqui em Os Palmares, Alagoas, e eu quero saber como eu posso ajudar uma pessoa que tem dificuldade de andar a se locomover. Glória a Deus. Obrigado, irmã Laís Oliveira, a nossa irmã que reúne lá na igreja de Usina Lajinha. A nossa irmã é lá de Alagoas. Quem vai responder essa pergunta é a Thalita. Responde aí, Thalita, pra gente, por favor. Então, pastor Abel, aquela pessoa que tem dificuldade para andar, ela precisa sinalizar, né, ao grupo de assistência dela, até o pastor mesmo da igreja onde ela vai, onde ela reside, para poder ter uma ajuda mesmo, né, de algum membro ali da igreja. Ela pode estar usando um andador para poder ter aquela segurança para caminhar. Se tiver um pouco mais debilitada, cadeira de rodas. E ela não se preocupar, ela precisa ir aos cultos, sim, que sempre vai ter alguém para ajudar. É só ela sinalizar, pedir ajuda ao pastor, ao grupo de assistência, que alguém vai lá ajudar e vai auxiliar ela. Muito bom, glória a Deus. E esses cuidados também dentro de casa, né? Não só indo para a igreja, mas dentro de casa. Se essa pessoa idosa, né? Ele tem ali um familiar que reside junto, que está perto dele,
Então tem que ter todo o cuidado também para que evite ali as quedas, como já foi mencionado aqui, né? Nós temos uma outra pergunta, Thalita. A pergunta é da nossa irmã Nelly Barbosa. Faz a pergunta, irmã. Quais os primeiros cuidados que devemos ter quando uma pessoa idosa sofrer uma queda? Obrigado pela sua participação, irmã Nelly Barbosa. A nossa irmã é daqui de Vila Velha, da igreja de Cobilândia 1. E quem vai responder essa pergunta para a gente é a nossa irmã Thalita. Então, quando o idoso ele cai, né, a primeira coisa que tem que ser feita é chamar uma emergência, né? Não manipular ele, deixar ele imobilizado ali, esperando a emergência chegar. Mas se caso estiver num lugar que não tem essa emergência tão imediata, sempre procurar ajuda de alguém, uma ajuda de uma pessoa que tem essa capacidade para poder mexer com ele sem precisar de fraturar, né? Às vezes o idoso caiu, mas não fraturou, mas só o simples fato de mexer, às vezes pode acontecer uma fratura, sendo que pode ser evitada. Então, a primeira coisa que se faz é não mexer. Caiu, fica quietinho, espera a emergência chegar. Se caso não tiver uma emergência na cidade, chamar alguém ali para poder manipular com todo cuidado. Muito bom. Todo cuidado é necessário. Então, fica a dica aqui. Teve uma queda, não se desespere, não mexe na pessoa que caiu, mas tome as primeiras providências. Então, como já foi dito aqui pela nossa irmã Thalita. Algo mais, Thalita, você queira acrescentar? É importante também, Abel, se não tiver sido atendido pela emergência, aquele idoso ser observado, né? Ficar ali numa observação pelo menos de 24 horas, para poder ver se vai ter algum sinal de alerta, se vai apresentar algum desmaio, alguma convulsão, se vai ter algum problema neurológico. Ficar em observação e se tiver qualquer sinal de alerta, tem que procurar imediatamente o médico. Fazer os exames até para ver se teve alguma fratura, né? Exatamente. Todos esses cuidados, então, são realmente e extremamente necessários. Nós temos uma terceira pergunta. Quem vai fazer a pergunta é a nossa irmã Tatiane Carvalho. Ela que está lá na Itália, né? A pergunta está vindo de longe, hein? Quem vai responder a pergunta da Tatiane é o pastor Fabiano. Pode perguntar, Tatiane. A paz do Senhor. Eu me chamo Tatiane, eu moro na Europa e a minha mãe é uma idosa que mora em uma casa de repouso no Brasil. Ela reúne na igreja Araçás 3 e eu gostaria de saber como que a minha mãe recebe assistência da igreja, mesmo morando nessa casa de repouso. Obrigado, irmã Tatiane, pela sua pergunta. E agora nós vamos ouvir aqui a resposta que será dada pelo pastor Fabiano. Amém, irmã Tatiane. Obrigado aí pela participação. E realmente, nós temos que colocar em primeiro lugar, né? Nós temos que saber, procurar saber quais são as normas da instituição que a família contratou, né? Então, é importante ir lá procurar saber quais são as formas de que você pode ir lá dar assistência a nível até espiritual, de repente levando à igreja. Então é importante tomar ciência de quais são os procedimentos, os limites, né, dessa instituição da casa de repouso que foi contratada. Então, aí em cima desses limites, que devem ser respeitados, aí você vai levar o assunto ao pastor, o pastor ali, junto com os irmãos, com o grupo de intercessão, e em cima das suas informações, fala, pastor, querendo então assistir lá o meu familiar dentro desses limites estabelecidos ali por essa instituição. Então, cada caso vai ser um caso, né? Porque cada instituição vai ter, assim, as suas normas. Esse é um ponto, né? E é sempre importante manter essa assistência, né? Então, você, a família, os familiares, sempre dando essa assistência ali. E com a ajuda da igreja, do pastor, vai ser resolvido no corpo qual vai ser a melhor forma dirigida pelo Espírito Santo para atender. Nós temos o privilégio, em alguns casos, de termos irmãos nossos que são responsáveis por casa de repouso. Então, aí já fica um pouco mais fácil, né? Então, nós temos ali toda uma facilidade de poder combinar com o irmão responsável da casa de repouso e estabelecer ali os padrões, os dias de culto, né? Tem irmãos... Tem igrejas que fazem cultos semanais até mesmo, ou às vezes já tem casos de que fazem culto 2 vezes por semana, em casa de repouso, que tem irmãos nossos que são responsáveis por essas casas de repouso. Então, isso vai variar muito de acordo com a situação. Mas o importante é
Assistir sempre, né? Então, quando tem facilidade no acesso, né, as Uhum. portas se abrem e nós temos toda a condição e estrutura na igreja para poder dar essa assistência necessária às pessoas idosas, né? Uhum. Para exemplificar isso, nós vamos mostrar algumas fotos aqui de uma assistência como essa, que um trabalho que está sendo feito, né? Que Uhum. foi feito aqui, inclusive, pelo pastor Fabiano. A igreja deu assistência, um trabalho que já está perdurando aí. Deixar o pastor Fabiano falar aqui, né? É um trabalho que já está há 2 anos, não é isso, pastor Fabiano? Isso, começamos Acontecendo? em janeiro de 2023, né? Foi uma E conta pra experiência. gente, essas fotos que estão aparecendo é o quê? Olha só, essas fotos aqui foi um dia marcante na assistência, que foi o dia do batismo, irmãos. Olha só que maravilha, né? Então nós batizamos aqui nesse dia 7 irmãos nossos idosos. A foto deles aí, é uma alegria, né? A gente fica muito maravilhado em lembrar desse dia. Estão nossos irmãos. Quando começou lá, pastor Fabiano, todos esses irmãos idosos, eles já eram da igreja Cristã Maranata? Não, né? O processo foi sendo gradual e a cada visita, que a gente fazia inicialmente apenas aos sábados, a cada visita as portas foram se abrindo, os corações foram se tornando sensibilizados pela operação do Espírito Santo, pela assistência, né? Que bênção. E foi gerando esses frutos. E para nós foi até uma alegria porque nós começamos em 2023. E em 2024 tivemos o evento de acessibilidade no Manaim, de grande repercussão, né? Que foi uma repercussão maravilhosa aí, em todos os veículos de comunicação, e coincidiu que na mesma época já estávamos marcando o batismo. Então, para nós, foi uma alegria comemorar, né? E aqui nós vemos a festa, né? A igreja Glória a participando, Deus. as crianças envolvidas. Eles aí são os irmãos lá da igreja de Araçás São os 3? irmãos de Araçás 3, tem alguns irmãos também de Gaivotas 1, da igreja do pastor Fernando Almeida, né? Isso. Um abraço aí para os nossos irmãos de Um Araçás abraço aos 3, né? irmãos. E Pastor todos Fernando felizes. Almeida está ali, pastor Exato. Bodarte. Temos ali alguns Isso. irmãos aí que participaram dessa festa. E que bênção, né? Foi muito Nós estamos maravilhoso. falando aqui de uma experiência que aconteceu e que, de fato, surgiu através de um início de um trabalho. Quantas casas de repouso tem próximo de você? Às vezes nós estamos falando aqui com os nossos irmãos que tem essa condição, né, de chegar ali, de iniciar um trabalho, claro, obedecendo tudo aquilo que já foi trazido aqui como informação pelo pastor Fabiano, né? Respeitando as normas, as leis, não infringindo nada, mas tendo a condição de acesso, aí sim nós podemos iniciar um trabalho de assistência, de visitas, de cultos, onde os nossos irmãos vão ter a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, vão se converter e vão descer as águas. Nós tivemos aí vários irmãos idosos que desceram as águas e isso foi maravilhoso, né? Que bênção. Então hoje nós estamos aqui respondendo algumas perguntas e foram muito bem respondidas, ficou muito bem esclarecido a respeito daquilo que já foi perguntado. Mas nós temos agora um outro quadro, que é o quadro Curiosidades. E neste quadro, nós convidamos a nossa irmã Thalita para trazer uma informação sobre curiosidade, que é algo que vai interessar para você. Vamos ouvir aqui a dica da Thalita. Então, pastor Abel, uma curiosidade que eu quis trazer, não sei se todas as famílias sabem, né? Mas é de grande valia para todos os filhos que têm idosos em casa. Se caso tiver alguma queda, né, que hoje é o que nós estamos falando, sobre queda de idosos em casa, dentro da residência, se caso houver, ele pode ter toda a assistência pelos órgãos públicos, né? Esse idoso, por exemplo, que não é assistido por um plano de saúde, ele é SUS, ele tem toda a assistência do SUS, com leito hospitalar, um acompanhante para ele. Então, se caso ele tiver uma queda e precisar de um ambiente hospitalar, ele tem todo o recurso para poder ser bem cuidado e ser bem orientado ali naquele seu tratamento. Tudo de forma gratuita e isso é disponibilizado para todos, certo? Isso, esse atendimento é para todos, né? Porque o SUS é para todos, mas para o idoso em especial, ele vai ter uma prioridade nesse atendimento, se caso ele precisar de um leito hospitalar. Inclusive um acompanhante também para poder estar com ele e ter todo o recurso, tudo que ele precisar, tanto de medicação, internação. Então, irmãos, nós ouvimos aqui informações de suma importância, que são os cuidados que nós devemos ter com a pessoa idosa, principalmente se ela precisar acessar o ambiente hospitalar, vagas especiais que são destinadas a esse público. E essa informação é uma curiosidade muito importante.
E ainda no quadro Curiosidades, nós pedimos aqui para o pastor Fabiano também trazer uma curiosidade, hein? Vamos lá. Exato, pastor Abel. E essa curiosidade está ligada ao fator percentual de idosos nas igrejas. No primeiro episódio, nós mencionamos, né, a irmã Thalita mencionou o percentual de pessoas idosas no geral, né, no Brasil, né? Foi no Brasil, se eu não me engano. E aí eu tive a curiosidade. Inclusive, ela falou Aham. que esse percentual tende a crescer, né? Isso Exato. tende a dobrar, inclusive. Mas como é que é esse percentual, então, pastor Fabiano, nas nossas igrejas hoje? Exatamente. Eu fiz um filtro lá em Araçás 3, e em cima de uma pesquisa do IBGE sobre o bairro, né? O bairro de Araçás, em Vila Velha. Eu vi que no IBGE, numa pesquisa recente, que foi entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, consultando as informações, você pode pesquisar aí também, eu vi que nesse período, o bairro de Araçás ali, ele é o segundo em maior população de idosos do Brasil. Isso naquela ocasião, Do né? Brasil? No Brasil. Então ele estava ali na casa de 24%, né, de pessoas idosas no bairro Araçás, Vila Velha, Espírito Santo, perdendo. E em primeiro lugar tem um bairro em Salvador, né? Eu falei, interessante, como é que isso está refletindo dentro da igreja de Araçás 3? Então, quando eu olhei ali, eu vi que acima de 60 anos, nós temos ali 30% de irmãos, né, acima de 60 anos em Araçás 3, e eu falei, deixa eu um pouco além. Eu vi que acima de 70 anos nós somos em 25% ali em Araçás 3. Então é um percentual que está até acima da média, né, geral a nível nacional, né? Então, olha só o cuidado realmente aumentando e fazendo refletir aquilo que a irmã Thalita falou, que esse número tende a aumentar. Então, no bairro nosso, a gente já está vendo esse número já atingindo aquilo que ela falou que vai atingir em alguns anos, o Araçá já atingiu, né? Essa é uma realidade, então, da igreja Sim. Araçás 3, Exato. onde o pastor Fabiano está ali, né, como pastor da igreja. Sim. Eu fiz esse filtro também. Curiosamente, Aham. eu pesquisei lá na igreja, onde eu estou como pastor, Aham. e esse percentual é de 15%, 15%. que também é alto. Sim. Se nós olharmos num contexto geral, né? Então, os nossos irmãos idosos, eles são de suma importância dentro desse ambiente da igreja, que é o corpo de Cristo. Exato. E que benção, né? Ó, Maravilha. curiosidade, muito boa, hein? Agora nós vamos chegar num quadro, nós vamos apresentar aqui um quadro tão importante que é o momento onde todos estão esperando. É o momento onde os nossos irmãos enviam os seus vídeos, é a hora do recado. Vamos ouvir aqui os nossos irmãos mandando seus recados. Sou o Anderson, sou neto do pastor Nenzinho, que completou 103 anos este ano, um dos pioneiros da Igreja Maranata aqui na cidade de Governador Valadares. Estou na Igreja do Bairro de Lourdes como diácono e aqui estou com a minha filha, Rebeca, e o Davi, que são bisnetos, e a minha esposa, Raquel. Um abraço, vô, grande alegria poder fazer parte dessa história, da herança que o Senhor tem transmitido e transmitiu para nós. Um abraço. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eles são nossos avós, 10 anos de idade. Eles se conheceram na igreja e se casaram. Seus filhos foram criados na igreja. Somos 3 de seus 9 netos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, vovó, Biso e Bisa. Eu estou muito feliz que vocês são o espírito da minha vida. Vocês são muito importantes para mim. Beijo. A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Enzo Caleb. Sou da igreja ICM de Jardim Savoy, Ilhéus, Bahia. Quero mandar um beijo especial em minha avó Laura, minha avó Vilma e meu avô Tung, em especial aos idosos, em Pastor Judati e Pastor Gilson. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou Ezequiel, da igreja de Tiradentes, em São Paulo, e venho através desse vídeo fazer um agradecimento especial e uma honra aos meus avós que congregam ali na igreja de Timotinho, Minas Gerais. Ao meu avô Marcelo e minha avó Aparecida, muito obrigado por todo o carinho e muito obrigado por todos os ensinamentos que me ensinaram a ter uma fé genuína em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Que bênção! Nós vimos aqui os nossos irmãos mandando seus recados. Você quer mandar o seu recado? Pode mandar o recado.
Você quer mandar o recado para o vovô, para a vovó, para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para a sua tia? Ou você que é idoso, quer deixar o seu recado também? Pode enviar o seu vídeo. Como que eu faço para enviar o meu vídeo? Está aparecendo na tela aí um QR Code, onde você vai apontar a câmera do seu celular e vai enviar o vídeo. E nós vamos aqui reproduzir a mensagem, o recado que você tem para dar para o seu parente ou para o irmão da igreja. Ou você quer só deixar um recado seu, você que é o nosso irmão idoso, que sempre participa conosco também dos programas, participe, né? Não deixe de participar, porque esse programa é para toda a família, é para todos participarem. E que bênção poder ter você aqui conosco, participando desta bênção, dessa maravilha que é a obra de Deus. E chegamos ao final do nosso programa, que tem sido uma bênção. Queremos aqui agradecer a participação, a presença aqui dos nossos convidados, a nossa irmã Thalita Detman. Obrigado por participar conosco. Obrigada a vocês, é um prazer mais uma vez estar aqui. Amém. E também o pastor Fabiano. Obrigado, pastor Fabiano, por participar conosco. Seja muito bem-vindo. Amém, pastor Abel. Eu que agradeço. Para nós é sempre uma alegria participar desse e dos demais programas aqui da Rádio TV Manaim. É uma alegria. Um abraço a todos, abraço ao pastor, a Thalita e a todos os nossos queridos irmãos. Amém, glória a Deus. Então chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Fica com Deus.